bem-vindos ao programa Referências. Este é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. O convidado desta semana é o Dr. Alberto Lopes, diretor da Clínica Dr. Alberto Lopes, no Porto e em Lisboa, presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipoanálise. Foi um dos responsáveis pelo primeiro estudo de hipnose no controlo da dor, promovido pelo ICBAS, estudo efetuado no Hospital de Santo António com a colaboração da Universidade do Porto. Boa noite, Dr. Alberto Lopes, bem-aja pela presença no programa Referências. Olá, muito boa noite, doutora Cláudia. Antes de mais, deixe-me cumprimentar o público lá em casa do Norte TV e dizer-lhe que, de facto, é com imenso prazer que partilho confidências e, quem sabe, algumas eternidades, se assim podemos dizer, com o seu programa. Portanto, um bem-aja também para si. É um gosto. O Dr. está de parabéns pela abertura do novo espaço em Lisboa, que fica exatamente localizado. De facto, curiosamente, referiu que tem um espaço, uma clínica aqui no Porto, Lisboa, mas também temos em Aveiro. Então, nós começamos aqui no Porto há uns anos atrás, devido às necessidades e às constantes chamadas, fomos para o centro do país e vamos, de facto, amanhã, no dia 27, abrir um novo espaço em Lisboa, um espaço muito elegante, muito confortável e fica centrado mesmo no centro, portanto fica no campo pequeno, bem junto àquele icónico edifício que todo mundo conhece. Portanto, é já um convite para o público lá em casa para também comparecer ao local e, quem sabe, beber um fruto de champanhe e brindar a abertura do novo espaço. Com certeza que sim. Doutor, acredita em vidas passadas? Ora bem, é uma pergunta e não contava logo com este tipo de pergunta, de facto. Já me tinham avisado que, de facto, a apresentadora era muito intrusiva, mas no bom sentido. Acredito que sim, acredito que não estamos aqui pela primeira vez. Acredito que a vida não fazia sentido sem nós termos, de facto, uma espécie de missão, que, aliás, apraz-me citar uma frase do famoso Mark Twain, quando ele diz que os dois momentos mais importantes na vida de um homem é o dia em que ele nasceu e o dia em que compreende porquê. Daí que eu não acredito muito no conceito freudiano que a nossa vida rege pela busca do prazer, muito menos de Adler, que nós regemos pelo conceito do poder. Eu acredito mais numa linha, digamos, de Viktor Frankl, quando ele diz o que move as pessoas é dar um sentido para a vida. Portanto, quando me ponho a pergunta se acredito que como seres físicos somos transitórios e como seres espirituais somos eternos, eu acredito que sim. Nós estamos aqui pela primeira vez e certamente isto é apenas uma escola, estamos aqui de passagem para aprender, para evoluir e para nos tornarmos melhores pessoas. Cortar o cordão umbilical. A família é o primeiro meio social. A família nuclear é o primeiro, digamos, nosso grupo primário e qualquer especialista na área, eu até digo que muitas vezes não é preciso ser especialista na área da psicologia ou psiquiatria para perceber que a família nuclear é preponderante na formação da personalidade do futuro adulto. Agora, a dificuldade está, e é isso aí, em cortar o cordão umbilical com os nossos progenitores. E esse vínculo que nós temos com a família nuclear nunca se corta, nunca se perde, mas a capacidade de cada um de nós de soltar amarras, não é? Orientar-se com uma nova bússola e, de certa forma, reconstruir uma nova família é preponderante para a nossa realização pessoal. Eu muitas vezes digo que nós andamos à procura de respostas e a vida não faria sentido se nós não fôssemos capazes de idealizar uma nova família, de idealizar um projeto novo e é evidente que esse cortar de amarras, esse cortar de cordão umbilical com a família nuclear faz-nos falta para podermos ter aquela sensação inebriante de iniciarmos um projeto, aquela energia maravilhosa que os sonhos tantas vezes nos impelem, mas é esse o objetivo deles. Portanto, é fundamental cortarmos o cordão umbilical com a família. E a hipnose não é tudo, é o princípio de tudo. É uma frase que eventualmente eu repito constantemente. Eu digo, às vezes as pessoas, curiosamente, olham para a hipnose ainda com um certo preconceito, o que eu considero que já devia estar ultrapassado.
A hipnose não é magia, não devia ser considerada uma magia. Todavia, a frase, a hipnose não é tudo, ela é o princípio de tudo, é real. E digo-lhe já porquê. Porque tudo é hipnose, a hipnose é sugestão do princípio a fim, a hipnose é quando conseguimos seduzir alguém para um ponto de vista, para um projeto, para uma ideia, a hipnose é quando nós estamos apaixonados, a hipnose é quando pomos o nosso parceiro de olhos brilhantes e a dizer que nos ama, isso é hipnose. A hipnose é quando o nosso líder religioso estimula a nossa fé, a hipnose é quando um político, um líder, nos estimula, nos faz pertencer a um projeto, e quer seja, quando falo num projeto, é um projeto de uma região, de um povo, de um país. Portanto, a hipnose não é tudo, a hipnose está no princípio de tudo e no princípio da relação. Sendo nós seres de relação, a nossa vida, a nossa experiência tem que ser contextualizadas. E eu acredito que se o termo, o chavão hipnose possa assustar muita gente, devido aos preconceitos, nomeadamente das demonstrações de palco, também acredito que lá em casa vão compreender que efetivamente estar a hipnose, usar a hipnose é tão natural como respirar. Portanto, não devíamos pôr de lado, ignorar uma técnica que todos nós, de alguma forma, usamos desde que nascemos. A investigação empírica da hipnose já tem uma longa história, portanto, 75 anos aproximadamente. Eu diria que mais. Eu diria que mais. Se nós pensarmos, e eu quase que me atrevo a dizer que já no século XVIII, em França, Mesmer foi o primeiro investigador a tentar, de certa forma, dar um cunho científico e empírico ao fenómeno. É evidente que ele não foi todo compreendido, que aliás Mesmer, uma comissão científica decretada pelo Luís XV, verificou que a teoria do mesmerismo e dos fluidos magnéticos que Mesmer se intitulava não correspondia à realidade. Mesmer de todo não compreendeu de todo o fenómeno. Todavia, Mesmer era um médico, um clínico, e houve uma tentativa muito grande de demonstrar empiricamente o fenómeno. Que, aliás, eu penso que é importante que se diga lá em casa que eu sou defensor do método científico. Eu acho que o método científico é uma das melhores conquistas da humanidade. Todavia, há fenómenos que acontecem connosco que não são passíveis, muitas vezes, de ser analisados à luz dos parâmetros, dos critérios que o método científico eventualmente diga ou professa. Portanto, o trabalho empírico da hipnose aconteceu quase desde os primórdios. E é importante dizer isso, cara Cláudia, que é o seguinte: se nós pensarmos que a hipnose é tão antiga como a própria humanidade, e se repararmos que um dos primeiros tratados médicos da história, com mais de 2500 anos, retrata o uso da hipnose, estamos já a recuar aos egípcios, sim. O uso da hipnose no controle da dor, verificamos que empiricamente a hipnose perde-se nas brumas do tempo. Portanto, isso vem, no meu ponto de vista, demonstrar que efetivamente é uma técnica que todas as civilizações, todos os povos, de certa forma, conheceram a hipnose, usam a hipnose e, agora mais que nunca, podemos testar o fenómeno com o avanço da técnica, o avanço da medicina. Portanto, o doutor citou há pouco a questão do controle da dor. Eu sei que o doutor Alberto Lopes fez há pouco tempo uma intervenção terapêutica exatamente com o controle da dor. Quer explicar-nos, por favor? Sim, e que, aliás, quando falamos na demonstração empírica do fenómeno, que, aliás, eu sou fã do pai da psicologia social, Kurt Lewis, quando ele diz: não há nada mais prático que uma boa teoria. As teorias que ficam em laboratório e que o público em geral não possa usufruir delas não têm grande vantagem, certo? Agora, sendo a hipnose uma técnica de grande abrangência clínica, uma área onde ela é estudada empiricamente, porque ela pode ser aferida dentro de critérios científicos, é no controle da dor. E se pensarmos que nós convivemos com a dor desde que nascemos, a dor é um alerta do organismo de que algo está errado, evidentemente. Mas muitas vezes, quando nós sofremos uma lesão tecidular, e muitas vezes essa lesão já está curada, e quando falamos na dor crónica, essa dor permanece, os analgésicos muitas vezes são incapazes de libertar essa dor, ainda mais que há uma componente afetiva muito grande. Para isso, têm sido feitos estudos, e eu fui coautor de um estudo que foi feito
no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e realizado ali no Serviço de Neurologia do Hospital Santo António, em que ficou um estudo comparativo único. As pesquisas bibliográficas demonstraram que não havia um estudo de género, em que efetivamente foi uma amostra de 24 alunos voluntários. Foi demonstrado que a hipnose demonstrava níveis de analgesia equipotentes, um dos mais potentes analgésicos que temos, que é um opiáceo natural, que é o remifentanil. Qualquer pessoa na área da saúde sabe que é um potente opiáceo. Ou seja, ficou demonstrado que a hipnose era passível de aplicação clínica, uma vez que em doses leves a moderadas a hipnose conseguia níveis de analgesia semelhantes a um potente anestésico. O que isso é maravilhoso, já que estamos a utilizar a melhor anestesia que a natureza nos deu, que é a mente humana, sem contraindicações, sem efeitos colaterais. Portanto, se mais não fosse, só por si, isso gera um grande avanço em termos de estudos e em termos de demonstração empírica das vantagens do uso da hipnose. Doutor, a união da hipnose às áreas da saúde é recente? Eu diria que em Portugal é recente. Todavia, se nós recuarmos um bocadinho, verificamos que instituições tão credíveis como a British Medical Association recomenda o uso da hipnose aos profissionais de saúde desde 53, portanto, há mais de meio século. A Conselho Americana desde 58, salvo erro aqui em Espanha, também desde 70. Portugal ainda não há uma regulamentação na área. Todavia, importa dizer, e o público lá em casa tomar consciência, que as investigações estão a avançar a bom ritmo. Para além da associação de que eu represento, colaborar com algumas instituições de renome aqui no Norte, tenho colegas que lá embaixo, em Lisboa, já fazem a aplicabilidade dos fenómenos hipnóticos precisamente no controle da dor. Por exemplo, no Hospital Santa Maria, tenho lá alguns colegas que neste momento, a quem quiser recorrer, a quem seja capaz de usufruir dos efeitos da hipnose, a unidade da dor do Hospital Santa Maria tem já disponível um técnico em hipnose que permite que a pessoa, em vez dos analgésicos, possa usar a hipnose. Importa dizer, por exemplo, fui convidado recentemente para dar um workshop de formação aos nossos alunos do 4º ano de Medicina da Faculdade de Medicina de Porto, uma das mais prestigiadas do país, e vai ser agora em abril, do qual irão precisamente receber técnicas na gestão da ansiedade, gestão de stress e sobretudo no controle da dor. Qualquer médico sabe que lida diariamente com a dor. As principais queixas dos nossos doentes é a dor psicológica, a dor física, a dor emocional. Tudo isso para dizer o quê? Se é verdade que ainda não há uma regulamentação no país para o uso da técnica, também não é menos verdade que as principais instituições, hospitais e faculdades do país estão interessados na técnica e estão, de facto, a parametrizar o fenómeno de forma que ele seja passível de utilizar em contexto de saúde pública. E eu acho que, quando isso acontecer e está para breve, vai trazer não só benefícios à pessoa, porque eu acredito que a hipnose é uma técnica natural, inócua e mais humanizada, mas também aos Serviços Nacionais de Saúde, que nós sabemos que estão em déficit e que o uso de uma técnica natural que não implica custos para as pessoas e para o Estado, acho que traz vantagens para todos nós. Quais são as dúvidas mais frequentes dos pacientes ao iniciarem, portanto, esta técnica da hipnose? Uma das dúvidas é essa, será que eu vou adormecer e não vou acordar? E apraz-me dizer-lhe, Cláudia, que é uma dúvida legítima, mas ao mesmo tempo ainda me surpreende, porque a hipnose não é sono. Eu sei, e para o público que nos ouve lá em casa, quando ouve falar da hipnose diz, bom, mas a pessoa fecha os olhos, ela parece que está a dormir. Não, os padrões eletroencefalográficos são totalmente, diametralmente opostos ao do sono. A hipnose é um estado especial de atenção, é um estado em que a pessoa deixa de prestar tanto atenção aos estímulos periféricos que a rodeiam e volta mais a sua atenção para o seu interior, para o seu mundo interior, para as emoções, as sensações, tudo que pensamos, imaginamos, sonhamos, está armazenado numa espécie de gravação multissensorial na nossa mente inconsciente e permite-me utilizar essa linguagem analítica. E a hipnose permite um acesso direto a esse vasto reservatório de experiências e de saberes que no estado de vigília nós não temos acesso. Portanto,
reformulando a sua pergunta, as principais dúvidas é se efetivamente nós adormecemos e não acordamos, e a outra muito comum é: será que o hipnoterapeuta me vai controlar a mente e vai descobrir coisas que eu não quero revelar, vai descobrir o que eu tenho, a minha conta no banco e levantar-me dinheiro? Não é viável, ninguém é robô, não há aqui um botão para desligar a nossa mente. Eu gosto de dizer mais ou menos isso: a hipnose é uma dança, e para se dançar as pessoas têm que ter uma certa sintonia, têm que ter uma certa sincronicidade. Portanto, qualquer pessoa em transe pode despertar em qualquer altura, não está sob controle de ninguém, qualquer pessoa em transe não adormece, a pessoa está em hiperconsciência, consciência expandida. Portanto, quero tranquilizar o público lá em casa que, de facto, entrar em hipnose, para além de um agradável relaxamento, traz sensações de bem-estar, traz sensações de controle, estamos ao controle do processo, e, sobretudo, permite que a pessoa se encontre com ela própria. Conhecer-te para querer-te e não para te esconderes. É uma das máximas da hipnose. Qual a formação necessária para ser um hipnólogo? Ora bem, como eu disse há pouco, ainda não existe uma regulamentação no país. Como é que nós existimos? Como é que estamos, de certa forma, cobertos debaixo do guarda-chuva da lei geral? Através de associações. Muito bem. Agora, as associações no nosso país, e há duas outras associações que são uma referência, e permite-me falar da minha, como é óbvio, vou defender a minha dama. Eu sou o presidente e fundador da Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Hipnoanálise, e a associação que eu represento, criada em 2003, portanto, há 13 anos, uma das primeiras a ser criadas no país, dá formação acreditada e, sobretudo, que segue parâmetros internacionais. Não é à toa que a nossa associação é a única no país a ser parceira da Sociedade Europeia de Psicoterapia e Medicina, extremamente difícil entrar nessa associação, e da Sociedade Internacional de Hipnose, que se rege normalmente por princípios rígidos. A formação tem que ter um conteúdo programático, um mínimo de aulas teóricas ou práticas, de um estágio clínico, e depois da pessoa formada tem que ter, digamos, uma orientação para o terapeuta sénior antes propriamente de se poder lançar. Importa também dizer que todas essas formações implicam pelo menos quase um ano de formação na nossa instituição. Eu não vou dizer, e é isso que me assusta, que há algumas formações aí de fim de semana em que as pessoas, ao fim de 3, 4 dias, estão a montar um gabinete. Isso é assustador. Pois, estamos certeza. a trabalhar com a saúde humana. Sim. E quando trabalhamos com a saúde humana, não se brinca. Portanto, importa ter um embasamento teórico, importa ter algum conhecimento teórico na área da psicologia, na área da psicofarmacologia, na área da neuroanatomia, para que possamos identificar, muitas vezes, se diante de nós, em gabinete, estamos alguém que está a sofrer apenas de um estado de stress, ou de um síndrome de pensamento acelerado, ou estamos perante alguém com uma depressão major, com ideação suicida, e que pode ser perigoso pelo próprio. Portanto, Sim. eu não concebo a ideia, num fim de semana, de alguém aprender todas essas áreas e na semana seguinte está a montar um gabinete. Aliás, permita-me até fazer um alerta. Atualmente nós temos imensa informação. Peço às pessoas que investiguem, peço às pessoas que procurem terapeutas que sejam referências, ou seja, que sejam acreditados e, sobretudo, que pertençam a associações credíveis. Claro. Não é só a nossa que existe no nosso país. Evidentemente, eu reconheço outros, por exemplo, a Imaginal é uma associação de referência e que segue-se também por critérios muito rigorosos. Todavia, o público que se informe, que veja se o terapeuta tem uma formação adequada, se tem princípios éticos e deontológicos e esteja agregado, sobretudo, a associações de referência. Se fizer isso, com certeza que está em boas mãos e vai fazer uso de uma técnica maravilhosa, ou uma técnica que eu digo muitas vezes, quando alguém tem fome, não lhe des um peixe, ensina-o a pescar. A hipnose ensina as pessoas a pescar no atribulado do dia-a-dia, no stress do dia-a-dia. Porque eu entendo que a hipnose dá respostas às principais perguntas da vida. De onde eu venho, onde eu estou e o que é que eu quero para mim. Não há mais nenhuma técnica com essa abrangência como a hipnose. Doutor, quantos tipos de hipnose é que existem?
Boa pergunta. Estudou bem a lição. Sim. Imensos. A hipnose, como todas as áreas, teve uma evolução natural. Desde a hipnose clássica, e eu vou aqui fazer um paralelismo que está na área da psicologia, certamente recorda-se do behaviorismo, os primórdios da psicologia, nomeadamente o condicionamento clássico, o condicionamento operante. A hipnose teve o apogeu dela, mais ou menos, com a hipnose clássica. Mas depois entrou em declínio exatamente porque a forma como tentavam abordar a terapia era muito assertiva, era muito através de comandos, e as pessoas não gostam de ser comandadas. A partir daí, nomeadamente desde a década de 50 do século passado, o notável psiquiatra e médico americano Milton Erickson, considerado o pai da hipnose moderna, desenvolveu técnicas novas, abordagens novas, que permitiu de facto desenvolver uma metodologia que ele foi classificado de transe conversacional. O que é isso, transe conversacional? Ou seja, é possível fazer mudanças, é possível hipnotizar alguém aparentemente conversando. Porque é importante dizer isso. Eu considero que a ferramenta mais preciosa que o ser humano tem é a palavra, das diversas formas. E essa ferramenta preciosa, que é a palavra e a linguagem, atinge o expoente máximo com a hipnose. Então, a palavra pode e deve funcionar como agente de mudança. Então, Milton Erickson, através de abordagens novas, através daquilo que se chamou de metamodelo e o modelo Milton, conseguia, através da palavra, fazer curas notáveis, fazer com que a pessoa descobrisse a sua autocura. Depois a hipnose foi evoluindo e temos agora a chamada hipnose subliminar, que é muito utilizada em doenças autoimunes. Ocorre-me agora a fibromialgia, que é um flagelo, o famigerado cancro, que efetivamente tem sido, e nós estamos a perder a batalha contra o cancro. Se calhar a hipnose pode dar um grande contributo, não só no controle de dor, mas para evitar os efeitos nefastos da quimio ou radioterapia. Mas está a surgir agora uma nova geração, chama-lhe a quarta geração da hipnose, que faz uso não só das neurociências, que tem tido um avanço extraordinário, e pega nesta preciosa ferramenta que é a palavra, e permite fazer aquilo que eu considero que é uma das mais-valias da hipnose, que um dos aspectos fundamentais da hipnose é que ela pode ser treinada pelo meu consulente para ele praticar a hipnose em casa, no trabalho, ou onde eventualmente se sentir mal ou estressado. Ou seja, a quarta geração da hipnose permite dar todas essas respostas, permite dar o peixe, dar a cana à pessoa para que ela possa pescar quando lhe apetece e quando por prazer ou por necessidade. Isso é algo extraordinário. Doutor, eu estava a ouvi-lo e, entretanto, estava a pensar em casos, por exemplo, como o cancro, a auto-hipnose pode ser segura? Muito, muito. Importa dizer que todos nós entramos num estágio psicologicamente idêntico à hipnose a cada 90 minutos. Isso acontece quando? Quando entramos em devaneio, quando sonhamos acordados. Um exemplo muito prático para as pessoas perceberem como é fácil entrar em auto-hipnose é quando vamos a conduzir, não damos conta do caminho passar, não é? Sim. Nós pegamos no nosso automóvel, estamos a pensar, vou apanhar os miúdos, tenho que passar pelo supermercado, e de repente estamos em casa, de repente estamos na escola dos miúdos. Isso acontece porque entramos em auto-hipnose. Então, entrar em auto-hipnose é tão natural como respirar. Nós só precisamos de ensinar o nosso consulente, passar-lhe as ferramentas necessárias para ele entrar em auto-hipnose de forma autoconsciente, de forma a fazer uso dessas técnicas. E já que referiu o cancro, nós sabemos que a abordagem clínica do cancro, a terapêutica do cancro, é um bocadinho, digamos, tem um aspecto de sofrimento muito grande. A quimio e radioterapia provoca dor, provoca náuseas, insónias, leva as pessoas à depressão. Quando a pessoa pratica auto-hipnose, quando vai para uma sessão de quimio de 1, 2, 3, 4 horas, a pessoa deixa o corpo lá, mas a mente vai viajar para a praia, a mente vai se recordar de umas férias maravilhosas que teve, a pessoa entra num sonho acordado enquanto que o corpo está a receber o tratamento quimio-radioterapêutico. E está provado até que a hipnose é altamente benéfica, está provado até por respostas químicas, já que em auto-hipnose há uma maior irrigação subcortical
e aparecem substâncias opiáceas naturais como as beta-endorfinas e a serotonina. Acho que esse nome diz alguma coisa ao público, porque a serotonina é considerada a hormona da felicidade, não é? Exatamente. Há um incremento também da dopamina, que é considerada a hormona do prazer, que só tem quando nós vimos um filho a sorrir, quando comemos uma pasta de chocolate, um tablete de chocolate, ou quando ouvimos a pessoa que amamos dizer que nos ama. Ou seja, a dopamina e a noradrenalina, para além de reforçar o sistema imunitário, permite que as pessoas recebam aquela recompensa de estar bem. Ou seja, há de facto todas as vantagens das pessoas praticarem a auto-hipnose e numa doença multifatorial como o cancro, saber entrar em auto-hipnose na altura dos tratamentos só traz vantagens para a pessoa. É um apelo até que faço que a hipnose com uma ou duas sessões dentro de um bom profissional, a pessoa facilmente sai lá com ferramentas para que possa praticar a auto-hipnose onde lhe oprover ou onde necessitar. Entrar em transe. Algumas pessoas têm dificuldade em entrar em transe. Importa dizer que há escalas de suscetibilidade hipnótica que demonstram efetivamente o nível de hipnossensibilidade das pessoas. E há uma pequena percentagem de pessoas que têm dificuldade em entrar em transe por mecanismos próprios de defesa, por racionalizar demasiado o processo ou por receio de delegar, digamos, o controle da sessão no facilitador. Porque é isso mesmo, o hipnoterapeuta é um facilitador de estágios de transe que acontece de forma natural e biológica. Uma das escalas mais conhecidas, que é o Waterloo Scale Stanford Hypnotic, demonstrou que a população portuguesa, estamos a falar de um estudo realizado pelo ISPA, que com uma amostra significativa, 720 pessoas, um ano de 720 pessoas, demonstrou que cerca de 10% das pessoas têm dificuldade em entrar em transe, mas as outras 90% podem usufruir das vantagens da hipnose, já que são capazes de entrar em transes leves, moderados ou profundos, e podem, de facto, usufruir das vantagens da hipnose. Todavia, 1 em cada 10, 10 em cada 100, efetivamente, têm de ser treinados para entrar em transe. E deixe-me passar esta mensagem que é importante, Cláudia. Não penso o público, eu não consigo entrar em transe, entra. Sim. Agora, a pessoa, de facto, tem que ser preparada para entrar em transe, com algumas sessões pré, de forma a que possa usufruir das vantagens da hipnose. Portanto, a hipnose, como tudo, eu digo que não é tudo, é o princípio de tudo, mas também, como todas as técnicas, tem algumas limitações e temos que aceitar as limitações que a hipnose eventualmente apresenta. O sentido da vida, como surge este livro? Interessante a pergunta. Bem me tinham dito que, de facto, a Cláudia estudava as lições. Sentido da vida. O meu segundo livro, e eu costumo dizer, e a máxima, que um homem, para sentir realizado na vida, um ser humano, tem que plantar uma árvore, fazer um filho e escrever um livro. Deixe-me dizer que eu já plantei imensas árvores, tenho 3 filhos e editei 3 livros, portanto, eu já me sinto 3 vezes realizado. Todavia, o sentido da vida surgiu devido à necessidade de plasmar, cristalizar aquilo que me parecia algo de fenomenológico e estranho em consultório, porque com a mente devidamente hipnotizada, Cláudia, as pessoas são capazes de recordar momentos da infância, momentos do nascimento, momentos da vida em outro, mas também a níveis pré-primários da própria organização mental. Ou seja, aparentemente as pessoas são capazes de falar de experiências noutra vida, noutro corpo, noutra época, e aqui entramos num lado polémico, porque a questão que se põe é como é que conseguimos provar isso. Não é possível provar isso, de facto não é de todo. No entanto, o fenómeno acontece e muitos colegas presenciam-se e deparam-se com esse fenómeno. Então o sentido da vida surgiu devido à necessidade de dar um sentido a esses fenómenos. É um livro que eu escrevi, mas eu costumo dizer, não foi escrito por mim, foi escrito pelo espírito, pela consciência, pela alma, permite-me falar isso. Sim, porque, como dizia Fernando Pessoa, nada vale a pena se a alma for pequena, não é? Escrito pela alma dos meus consulentes que me transmitiram o que de precioso, as vivências preciosas que eles tiveram, não só nesta vida, mas aparentemente noutra vida. O sentido da vida dá um significado ao processo. O sentido da vida
dá, digamos, um ponto de mira, uma direção para que a gente perceba que nós não estamos aqui de passagem, estamos aqui para crescer, para evoluir e se calhar é esse o meu ponto de vista, Cláudia. Estamos aqui para deixar o mundo um pouquinho melhor do que o encontramos. É essa a minha filosofia de vida. Doutor, amar-se o suficiente para saber quando partir. Quer comentar? É uma frase profunda e bonita. E eu costumo dizer que ninguém dá aquilo que não tem. E muitas vezes as pessoas são capazes de projetar, os outros são os nossos espelhos, são capazes de projetar nos outros, exigir dos outros amor e esquecem-se da pessoa mais preciosa da vida, que somos nós próprios. Há pessoas que se olham ao espelho e não reconhecem a pessoa que está lá retratada. Quando olhamos para o espelho e perguntamos quem sou eu, se calhar temos que responder fruto das minhas escolhas. Sim. É isso que estamos lá. Portanto, amar-te para querer-te e não para te esconder, amar-te o suficiente, esta coisa toda que somos nós, não é? Este veículo que no meu ponto de vista é o nosso corpo, porque se considerarmos que não estamos aqui de passagem, se considerarmos que como seres físicos somos transitórios, mas como seres espirituais somos eternos, como dizia Peggy Ala, que é um guru do Oriente, que dizia: se não te amas o suficiente e se não cuidas o teu corpo suficiente, para onde é que vais morar? Sem dúvida. O nosso corpo é o templo da nossa alma. Portanto, amar-te com todos os defeitos e imperfeições, porque nós somos um ser em construção, nós somos um ser inacabado, mas eu acho que ainda temos o direito de ainda ser imperfeitamente perfeitos, já que eu encontro em cada pessoa a imperfeição dentro do perfeito aceite. E isso é um dos princípios do taoísmo que eu adotei e que acho que todos nós devíamos pelo menos meditar sobre isso. O Dr. Alberto Lopes já fez hipnose enquanto cliente? Já. Deixe-me dizer-lhe que eu despertei para a hipnose quando fui hipnotizado. Sim. E eu gosto de Fernando Pessoa e ele tem uma frase que é muito conhecida que diz: primeiro estranha-se, depois entranha-se. A hipnose é um pouquinho isso. A hipnose, aparentemente, a gente olha de soslaio com alguma desconfiança, mas depois de passar pelo processo, nós percebemos que em hipnose o normal é estarmos serenos, tranquilos e equilibrados, e que nos permite olhar para as dificuldades que nos surgem da vida de uma forma mais construtiva, de uma forma mais viva, mais plena. Eu fui hipnotizado há 20 anos atrás, e desde aí foi paixão à primeira vista. Ou seja, a hipnose deu-me respostas que eu ansiava há muito. A hipnose permitiu-me perceber que eu estava perante uma ferramenta que era capaz de me libertar. E nós conhecemos muito esta frase: a verdade liberta-te. A hipnose permite-nos ir ao encontro da nossa verdade, permite ir ao encontro das verdades, inclusive, que nos obrigar, por pressões das normas sociais, da sociedade, obrigar inclusive a negar, porque muitas vezes agimos em fuga para a frente, passamos por experiências e de forma irrealista, ou porque as negamos, ou porque não queremos vivê-las, encapsulamos, metemos para debaixo do tapete. Mas o facto de ir para debaixo do tapete não quer dizer que elas desapareceram. Pois, com certeza. Elas lá estão. A hipnose permite ao encontro dos nossos medos, permite perceber que nós somos... Ninguém é digno de sucesso se não compreender que essa coisa toda, que somos nós, um projeto de vida, às vezes se magoou, aleijou, teve sucessos, teve derrotas, mas podemos usar os nossos sucessos e derrotas para demonstrar ao outro que, não sendo perfeitos, temos sempre uma oportunidade para nos tornarmos melhor. Portanto, ninguém é aquilo que podia ter sido, mas podemos ser sempre uma pessoa melhor e podemos ser sempre evoluir. A hipnose tem estas respostas e isso mais nenhuma abordagem psicoterapêutica tem. Com certeza. Soutor é um homem empreendedor. Até onde é que vão os sonhos do Soutor? Acho que é o Walt Disney que diz algo do género. Que diz algo do género. Não se preocupe, entre a distância entre os sonhos e a realidade. Se você pode sonhá-los, você pode realizá-los. Para o público que nos ouve lá em casa, o sonho é a energia que nos motiva. Nem todos os sonhos são realizados, eu sei, mas os sonhos dá-nos um ponto de mira, dá-nos uma direção, não é? E às vezes o objetivo nem é chegar lá, é fazer o caminho, é desfrutar o caminho. Eu sou um homem empreendedor, sou um homem de sonhos
E um dos meus maiores sonhos já foi realizado e devo tudo graças à hipnose. E eu costumo dizer, e há uma máxima que diz, faça o que gosta e não tem que trabalhar. Há muito tempo que eu deixei de trabalhar, porque a hipnose realizou o meu sonho, que é fazer aquilo que gosto e ainda me pagam por cima, portanto eu tenho que ser um homem tremendamente realizado. Se eu pudesse fazer um apelo, e lembrando-me um bocadinho da frase de Eleanor Roosevelt, quando ela diz os sonhos comandam a vida, apraz-me dizer ao público que nos ouve lá em casa, Cláudia, não desista dos seus sonhos, lute por eles, nem todos irão ser realizados, é verdade, mas é os sonhos que nos motiva, que nos faz acordar todos os dias de manhã, faça sol, faça chuva, e dizer que a vida nos espera e que vale a pena começar uma nova etapa, um novo projeto, um novo dia. E isso é o sonho que nos faz. Com certeza que sim. Uma referência? Eu tenho imensas referências. Eu não podia deixar passar esta entrevista num tom mais intimista, porque a Cláudia sabe tocar nos pontos, sem fazer uma referência que para mim foi o homem que me despertou para a hipnose. Quem me hipnotizou era um homem notável, Ruston Roseiro, de Lisboa, um homem que trabalhava com a hipnose há 35 anos, que me hipnotizou e que me permitiu ir ao encontro de mim próprio, da minha criança interior, daquela parte que eu escondia porque a negava. Tive o privilégio de fazer um projeto com ele que foi as 35 horas de hipnotismo, amplamente coberto pelas principais televisões, e foi nomeadamente um exclusivo da SIC, que era um sonho dele. Mas pronto, falamos de sonho. Sim. Ruston Roseiro tinha um sonho há 30 anos, fazer um projeto. Nunca tinha encontrado um colega que o apoiasse nesse sentido. Então aquele homem hipnotizou-me, que é essa a realidade, ensinou-me o que tinha a ensinar e desafiou-me a adotar isso. Quando acabamos o projeto de 35 horas de hipnotismo, que foi muito mediático, passado uns meses ele partiu. Fantástico. Valeu a pena esperar pelo sonho dele. Sim. Portanto, ele é uma referência. Tem outras referências que me marcaram. Olha, por exemplo, um amigo comum, o Dr. Pinto da Costa, foi meu professor na faculdade, marcou-me tremendamente. Agora, se falarmos de facto em professores, mestres internacionais, ocorre-me um Hans Tenden, também já partiu, do qual esteve aqui na minha clínica a formar, um Roger Uger, o Roger Uger já partiu, exato, o Tenden não, Betty Erickson, todos grandes nomes, grandes monstros da hipnoterapia, e que efetivamente me ensinaram mais do que aquilo que eu podia absorver, mas que foram grandes mestres e grandes pilares neste caminho que eu escolhi para mim, que foi este caminho da hipnose. Doutor, parece que chegamos ao fim deste agradável momento. Resta-me agradecer-lhe o facto de ter estado no programa Referências. É uma honra muito grande. Bem-aja. Obrigado eu, Cláudia, nem dei conta do tempo passar. Apraz-me só dizer para o povo lá em casa um obrigado por nos ouvir e, sobretudo, tenho que lhe fazer esse elogio. Tocou-me muitas vezes e notava-se perfeitamente que conhecia grande parte das minhas facetas e, sobretudo, grande parte daquilo que eu amo, que é a hipnose. Obrigado também por entrar um bocadinho nesse mundo maravilhoso que é a hipnose. Até breve e obrigado a todos. Quanto a nós, até para a semana. Referências é o seu programa à terça-feira, às 21 horas, na Norte TV. Thank you.